Bom dia, queridos amados irmãos. Hoje um sábado na presença do Senhor, né? Um dia maravilhoso. E que hoje vamos começar uma série aí de estudos bíblicos, né? E o estudo 1 é falando sobre a Bíblia Sagrada, né? Como que a Bíblia pode nos ajudar a entender o que nós estamos passando no nosso dia a dia? Por que tem tanto sofrimento? Porque existe tantas coisas que de repente você não concorda no mundo. E o que aconteceu para que hoje nós temos que buscar essas respostas? Então a Bíblia vai responder para nós. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, ou seja, ela é composta de vários livros. Tem 66 livros escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades contidas na Bíblia. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram os reverentes, ébrios se tornaram sóbrios e criminosos se tornaram confiáveis. Ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Então, que você que tem aí uma Bíblia do seu lado, Bíblia na sua casa, acompanhe o estudo para que você se fortaleça espiritualmente, né? Você confie mais, né, na presença de Deus na sua vida, e que neste momento o Espírito Santo possa estar nos orientando e nos capacitando para que nós venhamos entender a Bíblia. Deus amado e querido Pai, pedimos neste momento, meu Deus, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, nos dar sabedoria, entendimento e inteligência para compreender a Tua Palavra. E a pessoa que esteja ouvindo neste momento possa estar estudando aí, meu Pai, no seu lar, a respeito da Sua mensagem, e que ela possa ser convencida, meu Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e que ela possa crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado, meu Pai. E que neste momento, através dos meus lábios, essa pessoa possa compreender que aqui estamos nesta terra para ter o conhecimento do Senhor, meu Pai, contemplarmos a Tua presença e tudo que o Senhor tenha criado. Que o Senhor possa abençoar todos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estudo na pergunta número 1 fala como Jesus considerava a Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia em João 17:17. É o apóstolo, né? João escreveu este livro do Evangelho. Lá está dizendo: santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Estamos num mundo que a verdade e a mentira estão misturados. Então aonde que a gente vai conhecer a verdade? Somente através da palavra de Deus. Deus nos ensina de como a gente viver neste mundo. Então, a Bíblia fala para nós santificarmos na verdade. A Bíblia é a verdade. Então, por isso nós temos que estudar a Bíblia. Na pergunta número 2, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? E o que necessitam para entendê-lo? Então tem muita gente, você vê que tem muitas religiões, muitas igrejas no mundo, mas é uma falta de compreensão muito grande de várias denominações religiosas. E a própria Bíblia explica como devemos estudá-la. Então você pode abrir sua Bíblia aí, ó, em Atos 8:26 até o 31, onde conta a história de um eunuco etíope que ele estava lendo o livro do profeta Isaías e não estava entendendo. E o Espírito Santo falou a Filipe aí acompanhar, né, o carro dele e poder ensinar a palavra de Deus. E aí Filipe acompanhou aquele homem, ele não entendia o que ele estava lendo, e através de Filipe ele pôde compreender a palavra de Deus. Então, para a gente compreender a palavra de Deus, precisamos de outra pessoa,
que estejam, que seja um professor bíblico, outra pessoa que tem entendimento da Bíblia, para poder nos instruir a respeito da Bíblia. Porque às vezes eu posso estar lendo a Bíblia sozinho e não estar compreendendo, porque é necessário que outra pessoa me ensine aquilo que eu não sei. Então, muitos estudam e não entendem, porque para entendê-la, alguém precisa explicar. Então, é por isso que nós estamos aqui nesse estudo, para que venhamos aí juntos entender a palavra de Deus. É estudo número 3, né? Na pergunta número 3. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Então lá você pode abrir sua Bíblia em Isaías 28:10, e a Bíblia ensina a maneira correta de estudarmos a Bíblia. Isaías 28:10, né? Tem uns textos aqui que falam é verdadeiro ou falso. Nós devemos comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Verdadeiro. Nós devemos ler, por exemplo, tem um texto em Gênesis, né, que fala a respeito da criação de Deus. Totalmente o Gênesis fala, mas em outro texto, de repente em Salmo, em outro capítulo, vai ter também um texto falando a respeito da criação, né, de como foi criado os céus e a terra. Entendeu? Buscar outras passagens que explicam o assunto. Verdadeiro, nós devemos buscar em outras passagens bíblicas a respeito daquele assunto que nós estamos estudando. Porque se eu de repente ler só um capítulo a respeito daquele assunto, mas não ler outras passagens bíblicas, eu posso estar tendo uma compreensão errada sobre aquele assunto. Então por isso que nós devemos buscar em outros livros a respeito do assunto que estamos estudando, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Estudar sem pedir orientação do Espírito Santo, verdadeiro ou falso? É falso. Sempre que nós formos estudar a Bíblia, nós devemos orar antes, né? Para que o Espírito Santo de Deus nos capacite para a gente venhamos a entender e compreender e praticar a nossa vida. Um pouco ali, um pouco aqui sobre o mesmo assunto. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós devemos buscar em várias passagens a respeito daquilo que nós estamos estudando, porque a Bíblia é uma biblioteca. Então a biblioteca, composta de vários livros, nós devemos, sobre um assunto que queremos entender, teremos que buscar em vários livros da Bíblia. Pergunta número 4. Que benefício recebe estudantes das Escrituras? Se eu, nós estamos estudando a Bíblia, qual o benefício que eu vou ter na minha vida e qual você vai ter? Em João, você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 39. Lembrando que o capítulo é aquele número maior e o versículo é aquele número menor aí na sua Bíblia. Então lá na Bíblia fala assim, que através da Bíblia nós encontramos a vida eterna. Então a Bíblia nos ensina o caminho da vida eterna, né, que Deus preparou para nós. Ela testifica do Salvador, ela testifica de Jesus. Então a Bíblia fala a respeito de Jesus, o Salvador da nossa vida. Jesus é a personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela o seu amor e o seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Então, através da Bíblia, encontramos com Jesus e encontramos com a salvação, porque Jesus veio aqui com uma missão. Morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E através dele temos aí a vida eterna. Na pergunta número 5, né? Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Você pode abrir sua Bíblia aí em João, capítulo 16, versículo 13. Em João, capítulo 8, versículo 32. Que fala lá, o Espírito Santo guia em toda a verdade. Então, outro benefício que eu tenho é de que o Espírito Santo me mostra a verdade através de estudar a Bíblia. Então, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade bíblica. E a verdade que nos liberta. Então, através do conhecimento que eu tenho da Bíblia, sobre Deus, né? Eu vou estar liberto deste mundo de pecado, né? Liberto aí dos falsos ensinamentos,
Então, através da Bíblia, Deus vai me dar uma orientação de como que eu devo viver aqui na Terra, com o olho no céu, com o olho na eternidade. Porque no mundo tem vários tipos de ensinamentos falsos, mas a Bíblia nos ensina o caminho correto. Então a verdade nos liberta. Na pergunta número 6, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Então nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens de Deus, né? Mas quem inspirou? Né? Quem inspirou os profetas? Está lá em 2 Pedro, você pode abrir sua Bíblia lá no final da Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pode ler aí na sua Bíblia para você compreender a inspiração dos homens de Deus. Então ali fala que foram homens santos. O que é santo? É separado para uma missão, né? Ou seja, foram homens santos que falaram da parte de Deus. Eles foram movidos, né, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então é a obra aí maravilhosa de Deus. Então esses homens que falaram da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Então é por isso que através hoje, para nós compreendermos a Bíblia, além de precisarmos de um professor bíblico, de alguém que ensine a Bíblia, que tenha mais conhecimento do que eu preciso do Espírito Santo também para me ajudar a compreender, porque ele inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. Na pergunta número 7, quanto ao texto bíblico é inspirado por Deus? Então, aqui fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, é toda a Bíblia que foi inspirada, é só uma parte da Bíblia? Então você marque aí, né? Verdadeiro ou falso? Somente o Antigo Testamento foi inspirado por Deus? É falso, né? Não é só o Antigo Testamento. Somente o Novo Testamento é inspirado por Deus? Nós sabemos que também não. Se você leu esse texto, você vai compreender que não. Verdadeiro ou falso? Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Exatamente, verdadeiro. Toda as escrituras é inspirada por Deus. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo esse texto, a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Ou seja, para eu ter transformação de vida, a Bíblia é útil para quê? Para me ensinar. Então, através da Bíblia, eu tenho mais conhecimento, né, sobre variados assuntos. A Bíblia me repreende se de repente eu estou agindo de uma forma errada. Então, através da Bíblia, vai ser corrigida, né? E ela me educa na justiça, para dar quem é de direito, saber o direito, né, sobre as coisas. Então, por isso que é importante estudar a Bíblia para que meu caráter seja transformado. Na pergunta número 8 fala que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos. Então tem uma parte na Bíblia que não foi o ser humano que escreveu. Está lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Fala justamente dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Fala que os mandamentos não foram escritos pelos homens, e sim pelo dedo de Deus. O próprio dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos. Então você vê a importância de nós estudarmos aí os 10 mandamentos, que é para um outro estudo sobre os mandamentos de Deus. Mas você já pode acompanhar na sua Bíblia, né? Em Êxodo capítulo 20, você vai estudar sobre os 10 mandamentos. E hoje você vai ver em Êxodo 31, 18, que é a parte da Bíblia que os homens não escreveram, foi Deus que escreveu, é os 10 mandamentos. Na pergunta número 9, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Hoje nós vemos que tem várias religiões, né, várias denominações que ali mudam, né, alguma coisa bíblica, colocam alguma coisa ali, e a gente sabe que na Bíblia a gente não pode tirar e nem acrescentar nada. Então em Malaquias 3:6, em Apocalipse também 22, 18 e 19, fala que quem alterar alguma parte da Bíblia vai receber todos os flagelos escritos ali no livro, né? Então nós não estamos autorizados a alterar a Bíblia.
Então, por isso que é importante você estudar a Bíblia, e eu também estudar a Bíblia. Vamos aí para a nossa última pergunta desse estudo sobre a Bíblia Sagrada. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Então, como você vai ser chamado se você estudar a Bíblia? Como eu vou ser chamado? Está lá em João capítulo 17, é o Evangelho de João. Porque nós lembramos que João tem 1 João, 2 João e 3 João, que fica lá perto do livro de Apocalipse. Esse que eu estou falando é o Evangelho de João, ali perto de Mateus, de Lucas, né, de Marcos. Então você lê na sua Bíblia João capítulo 13, versículo 17. E Tiago, capítulo 1, versículo 22, que já fica lá próximo de Apocalipse. Então, bem-aventurados, ou seja, felizes, se praticardes os ensinos da Bíblia. Então, não é só ler, eu tenho que também praticar, entender e praticar o que está escrito na Bíblia. Então, nós seremos aí felizes se nós praticarmos os estudos bíblicos. Então, por isso que é importante estudar a Bíblia. Vamos para a recapitulação? Então, para Jesus, a palavra de Deus é fonte da verdade. Eu vi sua voz aí? Da verdade. Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Então, se alguém vem falar para você sobre um assunto bíblico, lembre-se que você tem que ir em vários textos da Bíblia, em toda a Bíblia, ver se realmente o que aquela pessoa está falando é a verdade. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Deus inspirou a Bíblia, né? Através do Espírito Santo de Deus. Não podemos tirar e nem acrescentar nada do que está nas Escrituras Sagradas. Então, que você possa estar compreendendo a palavra de Deus. Mais um trechinho para mais informação, mais conhecimento para você. A Bíblia vem do grego biblion, que significa livros. É sinônimo de Escrituras Sagradas e Palavra de Deus. Viu a importância da Bíblia, que vem do grego? Informações sobre a Bíblia. A Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrita por 40 autores durante 1.600 anos. Veja o tempo que durou para a Bíblia ser formada. Línguas originais da Bíblia: hebraico, aramaico e o grego. Ela contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo e já foi traduzido para mais de 2.403 línguas diferentes. E toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Você pode ir lá observar lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Agora, um compromisso de fé. Você aceita a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Então você faz aí uma autoavaliação da sua vida. Você aceita a Bíblia como regra de fé para a sua vida? E eu aceito para mim. Você quer dedicar tempo a cada dia para estudar a Bíblia? Eu quero, peço a Deus sempre, todos os dias, para estudar as Sagradas Escrituras. E você também pode fazer esse compromisso com Deus. Você fará todo o esforço para colocar em prática os ensinos da Bíblia em sua vida? Eu farei. Você fará? Então continue estudando a Bíblia. Faça um compromisso de fé com Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, que você tenha um excelente sábado e que continue estudando a Bíblia. E não perca o segundo estudo, que nós vamos falar sobre a criação, a beleza da criação de Deus. Então que Deus possa te abençoar, possa nos abençoar neste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço. Amém.